Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que está te ajudando você a se preparar para a prova da SpaceX. Estamos finalizando, no caso, aí, a classificação das funções. Então, uma coisa que você também não pode deixar de saber é como ser, no caso aí, uma função par ou uma função ímpar. Ah, essa é fácil, prof. Zerinho. Não, gente amiga, não é tão simples assim. Mas também não é tão difícil, vamos ver? Muito bem. No caso, então, para uma função ela ser chamada de função par, é simples, extremamente simples. O que vai ter que acontecer? Qualquer valor dessa função para um determinado x tem que ser igual, igualzinho, para o seu oposto ou simétrico. Traduzindo, se você faz f de 2, tem que dar o mesmo valor que f de menos 2. Se você faz f de menos 10, tem que dar o mesmo valor que f de 10. Ou seja, o valor da função para um determinado x tem que ser igual ao seu oposto em sinal. Bom, vamos ver exemplozinhos. No caso, então, primeiro exemplo, a função x ao quadrado, seria ela uma função par? A resposta é sim. Como assim? Como saber? No caso, então, por exemplo, se você pega f de menos x, ou seja, se você substitui, no caso aí, o x da função quadrática, da função de segundo grau, por menos x. Ora, se você faz menos x ao quadrado, não vai dar o mesmo resultado que o mais x ao quadrado? Ou seja, se você eleva menos 2 ao quadrado, por exemplo, não vai dar o mesmo resultado que mais 2? Então, sem deixar para depois, nesse caso aí, né, o valor de f de x e de f de menos x vai bater igual. Deu bom. Nesse caso, então, sim. Sim, Salabim. Bom para você, bom para mim. Essa função é uma função par. Bom, mas aí você poderia pensar, mole, prof, mole para nós. No caso, então, era só ver, né, que para ser uma função par, basta ter, então, né, um expoente par, certo? Pois é, gente amiga, não é tão simples assim, né? No caso, por exemplo, esse segundo aqui, né? Tem lá, né, o expoente x ao quadrado. Mas seria, por exemplo, uma função par? Só que não. O que acontece? Basta você pegar um exemplozinho, tá? Exemplozinho numérico mesmo, né? Para ver que isso daí não vai colar. Por exemplo, se você pega f de 1, ou seja, x valendo 1, sem problema nenhum, você substitui na função, vai ficar 1 ao quadrado, 1 com mais 1, isso aí vai dar 2, correto? Agora, se você pega f de menos 1, que é o oposto em sinal, né, do 1, substitui aqui, o que vai acontecer? Bom, menos 1 ao quadrado vai dar mais 1, né? E com menos 1 aqui no lugar do x, você vai ter menos 1 com mais 1, isso aqui vai dar 0. Ou seja, nesse caso então, né, f de 1 e f de menos 1 são o quê? Diferentes. Para ser uma função par, eles têm que ser o quê? Iguais. Então, nesse caso aqui, né, não rolou, não deu match. No caso, esse aqui não. Mesmo tendo um expoente par, nesse caso aí, né, não é uma função par, ok? Então, não é a ver totalmente com o expoente, tá certo? Um outro exemplo, né? Você tem lá uma função modular, né? X elevado a 1, expoente ímpar, certo? Então, nesse caso, a priori, né, não deveria ser uma função par, só que não, ela é. O que acontece? Se eu pegar f de menos x, ou seja, se eu pegar um negativo, né, e colocar ele dentro do módulo, né, módulo ou valor absoluto, nesse caso, então, vai ser a mesma coisa que o valor do positivo. Né? Então, nesse caso aí, o f de menos x e o f de x serão iguais. No caso, então, uma função modular, por exemplo, é uma função par, sim. Ok? Bom, isso em termos de função escrita, né? Em termos de valores e tudo mais, mas em termos gráficos, como é que eu olho para um gráfico e sei que é uma função par? Simples também, extremamente simples.
No caso, então, função par, ela possui uma coisa chamada simetria ou um espelhamento, né? Isso em relação ao eixo y, nosso eixo vertical. O que acontece, né? Se você faz a metade do gráfico, né, da função x ao quadrado, que agora eu já sei, né, que é uma função par. Se eu faço a metade dele, nosso f de x igual a x ao quadrado, como essa função ela é par, ela vai possuir uma simetria, ou seja, imagina que o eixo y é um espelho, e aí você consegue espelhar essa parte da direita, né? Você joga para a parte da esquerda igual, porém, o que? Invertida. Então, nesse caso, é isso que a gente está chamando aqui de simetria, gente amiga. Ok? Essa parte, então, da direita, você joga para a esquerda igual, porém, invertida. Aí, o que acontece? Quando você pega determinados valores, por exemplo, pega lá x valendo 2 ou x valendo menos 2, sem deixar para depois, você vai ver que o 2, assim como o menos 2 ao quadrado, ambos têm o mesmo resultado, valendo 4. Ou seja, então, esses dois pontos aqui, né, eles são equidistantes em relação ao eixo y, possuem a chamada simetria. Deu para entender, gente amiga? Tá? Então, a parte direita do gráfico tem que ser igual à parte esquerda, porém invertida. Nesse caso, é o que a gente chama de simetria em relação ao eixo vertical, o eixo y. E no caso da função ímpar? Bom, função ímpar quase igual à função par, só por um detalhe. É que agora o valor, né, da função para x e para menos x, eles são o quê? Opostos em sinal, tá certo? Então, no caso aí, por exemplo, da função x ao cubo, né? Saber que ela é ímpar, né? Como saber? Bom, a gente já desconfia, né? Que tem um expoente ímpar, né? Que ela tem uma alta possibilidade de ser, né? Mas aí o que acontece? Se você pega, né, f de menos x, ou seja, pega lá um x negativo e eleva ele ao cubo, o que vai acontecer? Ele vai ficar positivo, gente amiga? Não, nesse caso aí, né? Ele fica negativo, ou seja, ele vai ser o oposto em sinal do x ao cubo, certo? O oposto em sinal, então, do meu f de x. Ora, se eles são opostos em sinais, né? F de x e f de menos x, isso quer dizer que sim, essa função, então, ela é ímpar, ok? Pois muito bem. E aí você fica pensando novamente, né? Ah, tem expoente ímpar, já é o suficiente para dizer que é a função ímpar. Só que não, gente amiga. Vamos lá, de novo, novamente. Esse aqui tem x ao cubo, só que se eu pegar, por exemplo, no caso aí o valor de f de 1, substituir aqui, né? 1 ao cubo dá 1. 1 ao quadrado também. Então você teria 1 mais 1, 2. Só que se eu pego f de menos 1, opa, menos 1 ao cubo dá negativo, dá menos 1. No caso, se eu pego menos 1 ao quadrado, opa, dá positivo, mais 1. E aí você vai ter, né, menos 1 com mais 1, isso aqui vai dar 0, ou seja, f de 1 e f de menos 1, eles não diferem com relação ao sinal, e sim com relação aos valores. Então, nesse caso, está claro, né, que não, no caso aí, não é uma função ímpar. E detalhe, você também, né, não fica naquela obrigação de que se a função é par, né, ela não é ímpar, ou, melhor dizendo, né, se uma função ela não é ímpar, ela tem que ser par ou vice-versa. Não é assim que funciona nessas classificações de funções, gente amiga. Assim como também existe função que não é nem crescente nem decrescente, no caso a função constante, por exemplo, aqui também eu posso ter uma função que não é par, nem tampouco ímpar. Por exemplo, exemplos 2, né? No caso aí, x ao quadrado mais x e x ao cubo mais x ao quadrado são funções que não são nem pares e nem tampouco ímpares. Percebeu? Valores aqui, ó, totalmente diferentes. 2 e 0 para 1 e menos 1. Não é nem par nem ímpar. Tá certo? Então não fica naquela bitolada, né? De que se não é uma coisa, tem que ser outra, ok? Não é assim que funciona, não. E a gente pode ter também aqui, ó,
por exemplo, essa função, né, 1 sobre x, seria ela uma função ímpar? Pois é. Se eu pegar, por exemplo, a minha f de 1, teríamos aqui, né, 1 sobre 1, isso aí dá 1. Se eu pegar, por exemplo, a f de menos 1, 1 sobre menos 1, isso aqui dá o oposto do anterior, certo? Então, generalizando, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Posso pegar a f de menos x, substituir aqui, ó, a f de menos x, ou seja, 1 sobre menos x, seria a mesma coisa, né, que menos 1 sobre x, sim ou não? Pois é, então isso aqui, menos 1 sobre x, é o oposto, concorda? Em sinal da f de x. Sim? O oposto de f de x em sinal. Nesse caso, então, o que acontece? Esses dois sendo opostos em sinal, simplesmente você vai ter isso aqui, uma função ímpar. Ok? Aqui, então, você vê que não depende só desse negócio de expoente, né? Por exemplo, aqui a gente não vai falar, mas tem as funções trigonométricas, por exemplo, né, que tem função par, tem função ímpar, e não tem nada a ver com o negócio de expoente, tá ok? Muito bem. Então aguarda para mais tarde as nossas aulas de trigonometria para você não entrar numa fria. Pois bem, no caso também, né, a função ímpar em termos gráficos também tem uma característica, ela também possui simetria. Só que essa simetria agora, gente amiga, em relação a quem? A origem, sim, ao nosso 0, 0 aqui, né? O nosso ponto de encontro dos eixos. O que vai acontecer? Vamos pegar esse exemplo aqui, que é uma função ímpar, x ao cubo. Aí a gente vai traçar, né? X ao cubo, então, se você pega lá, né? X valendo 1, o y vai valer 1, sem problema nenhum. Mas se você pega, por exemplo, x valendo 2, aí você já vai ter 2 ao cubo, vai ter um valorzão 8, né? Ou seja, essa curva, então, você vê que ela cresce rapidamente. Rapidamente. Né? A gente vai ter aí, né? Essa função aí como sendo crescente. Beleza? Já no caso, por exemplo, se eu pego, né? O x valendo menos 1 elevado ao cubo, né? No caso aí, vai me dar menos 1 também. Até aí, tranquilo. Suave na nave. Agora, se você pega, por exemplo, x valendo menos 2 elevado ao cubo vai dar menos 8, ou seja, uma queda descomunal. No caso, então, né? Você vai ter aí nessa função, né, os valores aí decrescendo rapidamente, né? Então você perceba aí, né, que o 1 e o menos 1, né? A diferença deles, né? A simetria que eles têm aí em relação à origem, né? A distância é a mesma desses dois pontos. Você vê, por exemplo, aqui o 2, 8 e o menos 2, menos 8. Aqui também, esses dois pontos, né? Em relação à origem, possui aí, né? Uma simetria, né? Uma distância igual entre eles, tomando como ponto, né? De referência, no caso aí, a nossa origem. Beleza? Deu para ter uma noção mais ou menos de função par, função ímpar? Espero que sim. Que a gente vai precisar dela agora para encarar exercíciozinho de prova anterior aí da SPSEX. Vamos ver? Então, no caso aí dessa prova, ele diz, né? Analisar os itens abaixo para uma função f de R em R. Aquilo ali não tá para enfeite não, hein? Vamos ver. No caso, então, ele diz aqui o seguinte: se f de x mais f de menos x, isso for igual a zero, ele diz que isso, então, vai ser uma função par. Confere isso, gente amiga. Pois é, só que não, né? No caso aí, essa primeira afirmação, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque a definição de função par diz que f de x é igual a f de menos x. Bom, se f de x é igual a f de menos x, o que acontece? Quando eu passar esse f de menos x para o outro lado, vai ficar o quê? Isso aqui, ó. F de x menos
f de menos x igual a zero. É isso que vai ser uma função par. Tá? Não é esse sinal de mais não. Isso aqui está errado. O correto é o sinal de menos. Ok, gente amiga? Menos é mais. Brincadeirinha. Vamos lá. Segunda afirmação. No caso, então, ele diz que f de x é uma função constante. Então, vamos lá. Uma função constante, seria ela uma função par? Boa pergunta, hein? Olha aí. Então, vamos pensar o seguinte. No caso aí da função constante. Tá? Função constante, se eu pegar, então, por exemplo, f de 2 e f de menos 2, vai dar um valor diferente? Não, né? É constante, vai dar sempre o mesmo valor, tá certo? Então, nesse caso aí, né, se a gente fosse traçar, por exemplo, um gráfico aqui de f de x igual a 3, vamos dizer, f de x igual a 3 é um valor constante, certo? Se eu pegar, por exemplo, f de 1 e f de menos 1, tanto para x valendo 1 quanto para menos 1, o valor vai ser constante, 3, não vai? Se eu pegar x valendo 2 ou x valendo menos 2, sem deixar para depois, nesse caso também o valor vai ser fixo, constante. 3 tanto para o 2 quanto para o menos 2. 3 tanto para o 1 quanto menos 1, ou seja, para f de x e para f de menos x, o valor vai ser igual? Vai, é constante. Então, nesse caso aí, a segunda afirmação como sendo verdadeira, ok? Muito bem. Aí ele nos diz agora o seguinte, né? Que essa f de x é igual, no caso aí, a sua f de x com módulo, certo? Então, a função com módulo é igual a ela mesmo. Então, nesse caso aí, ele diz que quando isso acontece, a imagem estará contida em R+. Vamos entender então essa história. Bom, vamos partir então dessa hipótese que ele nos deu, que o módulo da função é igual à própria função. Que tipo de função isso aí aconteceria, né? Vamos tentar concretizar o fato. Bom, para o valor da função em módulo ser igual a ela própria, isso tem um caso, né? Por exemplo, o da função quadrática. Sim. Se você pegar, por exemplo, a função, né, f de x igual a x ao quadrado, e você colocá-la em módulo, né? Coloca o módulo da f de x, coloca módulo de x ao quadrado, vai ter alguma diferença? Não, né? Sim, porque o que acontece? Quando você eleva um número ao quadrado, automaticamente ele se torna o quê? Positivo, sim ou não? Ora, se você então, elevando ele ao quadrado, ele se torna positivo, você colocar um módulo nele, vai fazer alguma diferença? Não, né? Módulo de positivo continua sendo positivo, correto? Então, nesse caso aí, né, a gente pode dizer que essas duas funções, a f de x e o módulo dela, são iguais, sim ou não? Beleza? Pois é. Então, nesse caso, o que acontece, né? Sendo, então, uma função, como ele diz aqui, né? F de R em R. Nesse caso aí, na hora de desenhar, então, né? X, no caso aqui, o meu domínio, né? Como sendo todo o universo real. Então, eu vou desenhar o gráfico inteiro. Tanto para x, 0 positivos, né? 1, 2 e negativos, menos 1, menos 2, certo? Aqui a nossa função x ao quadrado, beleza? Ora, a nossa função, então, x ao quadrado, o que vai acontecer? Qual vai ser a imagem que eu tenho dela? Imagem é aquilo que você vê, tá? Imagem, né? Visão, no caso aí, no gráfico. Certo? Então, quando eu olho para o gráfico, a imagem que eu tenho dele é simples, extremamente simples. Começa aqui no zero e vai pegando, né, valores o quê? Positivos, certo? Então, no caso aqui, né, a imagem que eu tenho dessa função
seria R+, ok? Para você que não viu, né, a parte de domínio, de imagem, de função, né, volta lá nos meus vídeos lá, né, dessa playlist SpaceX e vê lá, né, a parte aí de domínio e imagem, aonde eu mostro exatamente isso, ok? Pois muito bem, então sendo essa imagem, no caso aí R+, né, ele me diz aqui, ó, essa imagem então estará contida em R+? R+ está contido em ele mesmo? Lógico que sim. Então, no caso aí, essa afirmação vai ser verdadeira. Então, a terceira afirmação, verdadeira. E aí ele faz a quarta e última afirmação, onde ele considera essa mesma situação, né, da função ser igual a ela mesma em módulo. Só que aí ele pergunta, então, essa função seria bijetora? Pois é, para ela ser bijetora, o que tem que acontecer, né? Ela tem que ser duas coisas, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Bom, no caso aqui de sobrejetora, né? Lembrando, né? Para ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora. Ora, o que é a sobrejetora? Sobrejetora, o que vai acontecer? Você vai ter o contradomínio, tem que ser igual à imagem. Se você não viu essa definição, né, tem ela e diversos exemplos também aí na playlist, tá? É outro videozinho de classificação das funções. Dá uma olhadinha lá, ok? No caso, então, contradomínio. Quem é o contradomínio? Conjunto B. Aonde que ele tá? Ó, tá aqui, ó. Ele falou aqui no iniciozinho, né? No caso aí, ele falou, esse contradomínio é R. E quando eu olho para esse gráfico dessa função, quem é a imagem? No caso aí é R+. São iguais? R+? Não, gente amiga, nesse caso aí, né? São diferentes. Então, nesse caso vai ser sobrejetora? Não. Se não é sobrejetora, pode ser bijetora? Também não. Por isso, então, essa quarta afirmação, ela é falsa. Ok, gente amiga? Então, fechamos aí, né? No caso, como ele pede as corretas, as afirmativas corretas, então vão ser a 2 e a 3, a bola da vez. Então, você marca a letra C como sendo aí a nossa opção correta. Você gostou? Beleza, então, finalizamos aí a parte de funções, né, de classificações. Peço para você, então, curta, comenta, compartilha, ajuda esse trabalho a chegar a mais gente aí, né, que aí vai ajudar você e a outros também. Ótima semana, valeu!